Caros amigos da Companhia Jurídica, como é que estamos? Tudo bem? Meu nome é José Cláudio Torres. Vamos iniciar nossa jornada no processo civil brasileiro, para que possamos nos preparar para o preparatório para a Emerge, né, para o ingresso à Emerge. Teremos aí 12 horas de aula de processo civil, onde vamos tentar trazer os principais pontos, analisar as questões anteriores, né, dos certames anteriores, né, para que a gente possa prestar um bom exame e buscar o objetivo de vocês, que é ingressar na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Ok? Meu nome é José Cláudio Torres, sou mestre em processo civil pela UERJ, professor já há 18 anos, né, de universitário e também em concursos públicos, de pós-graduação, mestrado, enfim, uma vida toda dedicada ao processo civil. Também integro o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já há 32 anos, não é isso? Então, vamos trabalhar, temos muito a falar, ok? Muito bem. Então, nesse primeiro momento, vamos tentar trazer alguns pontos relativos à teoria geral do processo, ok? Principalmente em relação às diretrizes contemporâneas do processo civil brasileiro. E a primeira delas, acho que é fundamental, é a adoção, hoje, já de forma bem pacífica no processo brasileiro, do sistema multiportas. Ou seja, chega-se a uma conclusão óbvia que o judiciário não é a única forma de resolução de litígios. Essa é a grande questão. O judiciário, isso por vários motivos, né? Seja porque o judiciário se encontra soberbado de processos, seja porque ele não consegue resolver alguns conflitos de interesse. Por exemplo, alguns conflitos de natureza emocional, afetiva. Não tem como o judiciário resolver, né? No âmbito de família, isso é muito comum. Você vê questões que envolvem não uma questão de interesse patrimonial somente, mas principalmente uma questão de caráter afetivo, que o judiciário não tem como resolver. Assim como, óbvio, né? A solução do judiciário é sempre uma solução imposta. Ou seja, o juiz ele verifica a norma abstrato e aplica no caso concreto, passando ali a produzir uma norma em relação àquela relação jurídica, em relação àquele conflito de interesses. Então é evidente, é claro, que, de alguma forma, essa solução imposta não vai gerar a satisfação que todos pretendem. Essa é a grande questão. Então, por conta disso, acho que é fundamental nós entendermos justamente uma questão que me parece óbvia, parece evidente, que é justamente a concepção da justiça multiportas. Né? Ou seja, chega a essa conclusão óbvia, e repito, não é de hoje, né? Na verdade, esse termo de justiça multiportas veio lá nos Estados Unidos, com o americano Frank Sander, que em 1976 concebeu o chamado centro judiciário, onde você daria às partes várias opções para resolver seus conflitos de interesse. E aí, lógico, saindo um pouco da ideia de Frank Sander, porque Frank Sander ainda trabalhava muito com a ideia de judiciário, nós chegamos a uma conclusão hoje óbvia que, na verdade, o judiciário, ou seja, a resolução de conflitos pelo judiciário, é apenas uma das opções, é apenas uma das alternativas. Nós temos outras modalidades, né, de resolução de conflitos que, em determinado momento, podem, muitas vezes, tomar o protagonismo do judiciário. O judiciário é a última ratio? Não necessariamente. Vai ver que, em alguns casos, o judiciário ainda é a principal forma de resolução de litígios. Mas, por exemplo, contrato de um direito disponível, patrimonial, por que não se resolver através de outras formas de resolução de conflitos? E se você observar com calma, o Código de Processo Civil, ele é claro, quando ele lá no artigo 3º do CPC, ele já estimula de cara a conciliação, a mediação e a arbitragem. Então, o que a gente tem que começar a entender é que o judiciário, ele hoje não é a única forma de resolução de litígios. Ou seja, nós temos hoje o que nós chamamos, que alguns da doutrina chamam de equivalentes jurisdicionais. Ou seja, há algumas formas de resolução de litígios que se apresentam como alternativas ao poder judiciário. Ok? Então, você vai receber o material da nossa aula, até para você conseguir ter um guia do que está acontecendo, do que está sendo colocado para vocês.
Então, a partir desse momento, você começa a ver que no âmbito civil, nós temos outras formas de resolução de litígios. E a primeira delas, que eu faço questão de mencionar, é justamente a conciliação e a mediação. E aí é importante a gente separar a conciliação e mediação, que é realizada no âmbito extrajudicial, que é sempre facultativa, da conciliação e da mediação realizada em sede judicial, onde você vai perceber claramente que há um caráter diferenciado, no qual você tem quase uma imposição de uma tentativa de resolução da questão por conciliação, por mediação. Se você observar, vamos falar daqui a pouco mais calma, você pegar o 334, parágrafo 4 do CPC, pegar o 694 e 695 do CPC, pegar lá os artigos 22 a 24 da Lei 9.099 de 95, vai perceber claramente que há uma tentativa de estabelecer um método impositivo, no qual você tem que se tentar a conciliação e a mediação. Mas no momento não vamos falar sobre isso. No momento nós vamos falar sobre a conciliação, a mediação extrajudicial, aquela que é feita de forma pré-processual e que, repito, muitas vezes é negligenciada pelas partes, seja porque as partes não... Há uma cultura de litigiosidade na sociedade, né? de buscar resolução pela força, pelo conflito, seja porque também nós, aplicadores de direito, não estamos ainda familiarizados com a mediação, com a conciliação. A verdade é essa. A cultura, a nossa, a nível processual, é uma cultura de litígio, de ajuizamento de ação. Então, na verdade, você hoje não constata ainda uma cultura nos aplicadores do direito relativos à mediação e à conciliação. Até porque, vamos ser sinceros, até ano passado, até 2023, nós não tínhamos árbitros, né, sendo pagos, remunerados pelo Poder Judiciário. O que é extremamente ruim. Até porque uma conciliação, a mediação feita por pessoas que trabalham de forma gratuita, não há como se exigir muito também delas. Então, na verdade, embora o CPC entrou em vigência 18 de março de 2016, embora a conciliação e mediação, como eu vou te mostrar daqui a pouco, já são estimuladas desde 2010, pela resolução do CNJ 125, o fato é que a conciliação e mediação ainda enfrentam alguns óbices de natureza cultural. Essa é a grande questão. Seja do cidadão, do leigo, seja de nós, dos aplicadores do direito. Certo? Então, a conciliação e mediação, a nível extrajudicial, que é o que me interessa nesse momento conversar com vocês, na verdade, ela vem estimulada já pela resolução do CNJ 125 de 2010. Mas ele foi muito incipiente, é verdade. Tanto é que, lá com a Lei 13.140 de 2015, artigos 21 e 23, ela ganha força, no sentido de buscar a conciliação e mediação pré-processual, antes de ajuizar uma ação. O artigo 3º do CPC, como mencionei, também traz essa diretriz, né? E aí você começa a ter todo um esforço, lógico, também muito trazido por conta da pandemia, de buscar, inclusive, o auxílio tecnológico. Então, hoje, a resolução do CNJ 358 de 2020, ela busca justamente criar o CIREC, que é um sistema integrado de resolução de conflitos por mediação, por conciliação, de forma eletrônica, no qual hoje você não sei se alguém já viu no site do TJ do Rio, você tem lá a possibilidade de você, dentro das empresas conveniadas, já estabelecer, trazer os documentos, trazer o seu problema, né? A empresa vai ser notificada e, se for o caso, ela já encaminha a proposta de acordo. Ah, Zé Cláudio, mas será que isso acontece? Na verdade, querido, isso não é questão simplesmente brasileira, isso é um movimento mundial. Na verdade, se você parar para pensar, né? O chamado Online Dispute Resolution na verdade, é uma tendência que já se figura, por exemplo, nos Estados Unidos desde 2005, 2006. Então, na verdade, aqui no Brasil chega com um pouco de atraso, mas começa a buscar a tentativa de resolução dos conflitos de forma pré-processual, de forma extrajudicial, fora do Poder Judiciário.
Dizer, Cláudio, e você acha que isso é válido? Perfeitamente válido, né? Ah, mas eu não gosto de conciliação e de mediação. Eu sempre costumo dizer que para aqueles que não comungam, né, dessa cultura de conciliação e mediação, que ainda são resistentes à ideia, trazer primeiro a vocês as vantagens, algumas vantagens da adoção da conciliação e da mediação. A primeira delas me parece óbvia, né? Você sabe que toda vez que eu faço uma conciliação na mediação pré-processual, esse termo de conciliação de mediação, lavrado pelo conciliador, mediador cadastrado, por uma câmara de mediação de conciliação, ou por próprios advogados das partes, hoje ela constitui um título executivo extrajudicial, 784, inciso 4 do CPC. Então, a partir do momento que você faz uma conciliação e mediação extrajudicial e de alguma forma ela não é cumprida, você já pode buscar a execução dela no judiciário, repito, como título executivo extrajudicial, 784, inciso 4 do CPC. Além disso, essa tentativa pré-processual de buscar a conciliação e mediação, ainda que se verifique frustrada, ela traz para nós, como você já deve ter ouvido falar, a possibilidade da aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Ou seja, onde tentativas de resolução de forma extrativa, pré-processual, daquela questão, se não exitosas, podem, inclusive, configurar a chamada perda de tempo útil do consumidor e gerar, consequentemente, uma indenização por danos morais. Hoje, a teoria do desvio produtivo do consumidor ela já é consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, perceba que ainda que você verifique, eu não sou muito fã da conciliação, da mediação, aí você pense desta forma, repito, e é equivocado, mas você pense dessa forma, querido, hoje você tem toda uma vantagem de utilização desses meios até para, posteriormente, buscar uma indenização por dano moral. Ok? Então, acho que essa primeira questão é fundamental, é trazer você as vantagens. São só essas, Cláudio? Não. Por exemplo, em alguns casos, e aí tem que tomar cuidado, né? Porque eu tenho dito sempre o quê? Que a conciliação e a mediação pré-processual e extrajudiciais, elas, na verdade, são facultativas. Mas cuidado. Em alguns casos, ela não é facultativa, ela é obrigatória. Como assim? Você não está entendendo? Simples, né? Você vai perceber que a tentativa de resolução pré-processual, de forma extrativa, de forma extrajudicial, ela pode, em alguns casos, ser necessária para caracterizar o interesse de agir numa futura ação, uma ação no judiciário. O exemplo clássico são as questões previdenciárias. Você deve lembrar que o Supremo Tribunal Federal, né, através do tema 350, o tema 350 do STF estabeleceu que toda vez que eu quero ajuizar uma ação de âmbito previdenciário, eu sou obrigado, para demonstrar o meu interesse de agir, demonstrar que eu tentei buscar a via administrativa. Entenda, não é necessário esgotar a via administrativa, mas é necessário, sim, demonstrar a tentativa de resolução da questão pela via administrativa. Tema 350 do STF. Inclusive, chega-se ao ponto de dizer esse tema, o STF chega ao ponto de dizer que, caso não se demonstre a tentativa de resolução da questão pela via administrativa, falta interesse de agir. Falta uma das condições da ação, né? Lá no artigo 17 do Código de Processo Civil. Ok? Então, o primeiro ponto a se deixar bem claro é esse. Zé Cláudio, isso acontece só no caso das questões previdenciárias? Não. Por exemplo, DPVAT. Né? O seguro DPVAT, a cobrança de seguro DPVAT, segundo o STJ, segundo acordos do TJ do Rio, embora aqui no TJ do Rio ainda não seja unânime, também se diz que há necessidade de demonstrar a tentativa de resolução pela via judicial para que aí sim possa se buscar a via judicial. Outra questão importante, que também nos atinge, é na chamada cautelar de exibição de documentos. Você sabe que hoje a exibição de documentos ela pode ser incidental,
Ou seja, ao longo do processo, ela pode ser uma tutela de urgência antecedente, ela pode ser preparatória. E aí, na exibição de documentos, se eu quero ajuizar uma cautelar de exibição de documentos, se eu quero requerer uma exibição de documentos em relação ao réu, eu tenho que provar que tentei obter esse documento anteriormente pela via administrativa. Importante isso, né? Deixar isso bem claro, né? E aí, nesse aspecto, me parece que é importantíssimo. É claro, mas a exibição de documentos no CPC atual, ela está prevista de forma incidental. Calma. O STJ já deixou bem claro que a exibição de documentos hoje, ela ainda subsiste na forma antecedente, principalmente como forma de produção antecipada de prova. Aliás, se me permita aqui a discussão, já que eu estou falando de consenso, né? Perceba como a produção antecipada de prova, no artigo 381 do CPC, ela serve não só para buscar uma prova que se encontra sob risco de perecimento, como no dia a dia forense isso acontece. Não. O 381 do CPC, se você olhar com calma, nos incisos 2 e 3, eles vão permitir que você busque o poder judiciário para produzir uma prova de forma idônea e, a partir daquela prova produzida, eu vou pensar se eu vou ajuizar a ação ou não, se eu vou utilizar, inclusive, essa prova produzida antecipadamente para instruir uma conciliação e uma mediação. O 381 do CPC trabalha com essa ideia de produção antecipada de provas, não mais somente como uma medida no caso de periculo in mora, ou seja, no caso de risco de perecimento da prova. A produção antecipada de provas hoje, no 381 do CPC, incisos 2 e 3, ela mostra claramente que o objetivo dela não é só, né, uma medida de urgência. Não, ela pode ser, sim, utilizada como uma forma de produzir uma prova pericial, por exemplo, de forma idônea. Para quê? Para instruir uma conciliação, a mediação, ou até buscar, né, até se for o caso, chegar à conclusão de que, na verdade, não há necessidade de ajuizar ação nenhuma. E aí eu chamo a atenção para você, vou repartir com o material com os senhores, da prova que caiu no primeiro semestre de 2024, a última prova agora, que fala justamente sobre isso. A prova, eu vou compartilhar aqui a tela, mostrando para você o seguinte. Aqui diz o seguinte, a prova diz assim, o morador, você tem um material aí para você, né? O morador do apartamento 204, de um edifício com 10 andares, está há meses sofrendo com vazamento de proveniência desconhecida, podendo ser de um dos banheiros acima do seu ou de algum canto de responsabilidade do condomínio. Existe alguma medida que lhe permita descobrir a origem do problema? Cara, é justamente o caso da produção antecipada de provas, 381 do CPC. Mas Cláudio, é para instrumentalizar uma futura ação contra um vizinho ou contra o condomínio? Não só isso, mas inclusive para viabilizar uma tentativa de conciliação ou mediação pré-processual, no caso, junto a um dos vizinhos ou junto ao condomínio, dependendo de quem, da origem do vazamento que vai ser apontada pela perícia. Então, hoje, a produção antecipada de provas, 381 do CPC, mais uma vez, ela não busca somente, mais uma vez, produzir uma prova que se encontra sob risco de perecimento do seu objeto. Não. Na verdade, hoje, ela é um instrumento, inclusive, para realização de conciliação e mediação. Ficou claro isso? Então, a resposta para essa questão seria fácil. 381 do CPC, 2 e 3. Ou seja, a produção antecipada de provas, perceba, nesse caso aqui, não há risco de perecimento da prova. Né? Mas, repito, o objetivo aqui foi qual? Né? Mostrar a você que a produção antecipada de prova não serve somente como uma medida de tutela de urgência antecedente, mas também para que você possa instrumentalizar uma mediação, uma conciliação, ou até
poder identificar, nesse caso, quem seria um eventual réu de uma futura ação a ser ajuizada. Ficou claro isso? Não sei se ficou claro. Espero que está tudo claro aí, você entendendo, né? Bom, ainda em relação às vantagens da conciliação e da mediação, eu não posso deixar de falar da taxa judiciária. Não sei se você lembra, a taxa judiciária assim como as custas têm que ser recolhidas no momento que você ajuiza a ação, aqui no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, e aqui o 118 declara que a taxa judiciária, qual a regra? 3% do valor do pedido. Mas se você provar que tentou resolver o conflito de forma pré-processual extrajudicialmente, a taxa judiciária passa a ser de 2% do valor do pedido. Então, perceba que eu estou querendo mostrar a vocês as vantagens da conciliação, da mediação, mesmo para aquele que não acredita, né, em conciliação e mediação. Mesmo na hipótese de você não conseguir a conciliação e mediação pré-processual. A sua utilização traz vantagens numa futura ação do Poder Judiciário. Ok? Ficou claro isso? Perfeito? Isso é importante, né? Outra medida que me parece, outra questão, né, que atende justamente o sistema multiportas, ou seja, essa desjudicialização, é justamente os serviços extrajudiciais. Não sei se você lembra, se você já ouviu falar, mas os cartórios extrajudiciais que não configuram, por favor, não são parte do Poder Judiciário, o artigo 236 da Constituição deixa claro que os serviços extrajudiciais são exercidos por delegação, ou seja, é o Estado que, através de um concurso, passam pessoas para serem notários e registradores e recebem essa delegação. Então, os serviços extrajudiciais, o registro civil, registro de imóveis, ofício de notas, registro civil de pessoas jurídicas, protege títulos, enfim. Toda sorte de documentos, toda sorte de serviços extrajudiciais tem recebido uma atenção especial da legislação. Em que sentido? Em sentido de trazer alguns conflitos que antigamente eram resolvidos exclusivamente no âmbito jurisdicional, agora podem também ser resolvidos no âmbito extrajudicial. Podem. Mais uma vez, a utilização de serviços extrajudiciais como fenômeno de desjudicialização é também natureza facultativa. E eu queria trazer a vocês alguns exemplos, não é isso? Alguns exemplos? Sim. O primeiro deles que eu quero trazer a você são as escrituras de inventário e de divórcio. Né? Não sei se você lembra, instituídas pela Lei 11.441 de 2007, já faz tempo, né? E que hoje estão no CPC, os artigos 610 e 733 do CPC. Agora, e aí perceba, como a lei não evolui ao tempo, essa verdade que se gostaria, por questões burocráticas do legislativo, o fato é que os tribunais, buscando justamente essa desjudicialização, ou seja, buscando transferir mais conflito de interesse para facultativamente poder ser resolvido no âmbito judicial, é que você vai ter, por exemplo, a ampliação para os tribunais. Então, o exemplo clássico é na escritura de inventário. Se você pegar o 610 do CPC, ele é claro ao dizer: havendo testamento interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Ou seja, pela letra da lei 610 do CPC, se existir testamento, só pode ser feito inventário judicialmente. Mas aí vem o STJ no RESP 1.951.456 e vai dizer o seguinte: não. Se, na verdade, o testamento já foi apresentado judicialmente, já foi executado judicialmente, então pode-se lavrar, sim, o inventário, pode-se lavrar uma escritura de inventário. O inventário pode ser feito pela via extrajudicial. Então, Zé Cláudio, é o STJ flexibilizando o CPC? É verdade. Mas pode isso? Tecnicamente, eu confesso a você que eu não sou muito fã disso, né? É o STJ desdizendo a lei, flexibilizando a lei, porque, entenda, não há que se falar interpretação, né?
Já que a lei é clara no 610. Se há testamento, tem que ser via judicial. Mas aí vem o STJ e diz, não, peraí. Mas se o testamento já foi apresentado judicialmente, já foi executado judicialmente, é possível o inventário ser feito por escritura pública. Da mesma forma, na escritura de divórcio. Se você pegar o 733 do CPC, ele é claro ao afirmar que se existem filhos incapazes, o divórcio tem que ser feito judicialmente. É o que está no 733. No entanto, se você pegar o 476, parágrafo 1º do Código de Normas da Corregedoria, lá vai dizer que se eu tenho filhos incapazes, eu posso lavrar a escritura de divórcio no âmbito extrajudicial, desde que eu comprove que as ações relativas aos incapazes estão em trâmite no Poder Judiciário, ou como eu falo, as partes, né, os cônjuges, assumem o compromisso de, em 30 dias, ajuizar as respectivas ações para a resolução das questões envolvendo os filhos incapazes. Então, você percebe aqui onde eu quero chegar com isso, que os serviços extrajudiciais têm tido uma importância tão grande dentro desse sistema multiportas que, inclusive, os tribunais vêm, ainda que, concordo, ao arrepio da lei, vêm estendendo a utilização dos serviços extrajudiciais. Zé Cláudio, e isso acontece de que forma? Só nesses dois casos? Não. E aí você vai ter, né, os clássicos exemplos do protesto de títulos, onde você leva um documento de dívida para um cartório extrajudicial, o cartório judicial de protesto de títulos ele notifica o devedor, e se não houver o pagamento de 72 horas, registra-se o protesto e o nome da pessoa vai para o SPC, para o Serasa. Lembrando, né, que o 517 do CPC permite, inclusive, o protesto de sentenças nos cartórios de protesto de títulos. Você também vai ter, no âmbito dos cartórios de registro de imóveis, né, a uso capião, que está prevista lá no 216A da Lei 6.573, a adjudicação compulsória, que não está prevista em lei nenhuma, mas está no provimento do CNJ 150 de 2023, e não pode deixar de falar da nossa querida lei 14.711 de 2023, da Lei das Garantias, que permitiu, inclusive, uma busca e apreensão extrajudicial de bens móveis. Se você depois quiser, dá uma olhadinha lá nos artigos 8B e 8C do Decreto-Lei 911 de 69. Permitiu uma solução negocial ao protesto, tentativa de conciliação e mediação dentro do cartório de protesto de títulos, medida de incentivo à renegociação de dívidas protestadas ainda não canceladas. Então você percebe claramente essa lei 14.711 de 2023 foi um claro avanço na expansão dos serviços extrajudiciais para a resolução dos conflitos de interesse. Caramba, Zé, tudo isso. Tudo isso. E ainda não falei dela, da minha, da sua, da nossa arbitragem. Mas isso fica para uma próxima aula. Ok? Um abraço. Valeu!